A você que acompanha a Canção Nova, o nosso muito boa noite. Para você, claro, aqui a gente está gravando no dia. E por que está gravando? O programa de hoje será bastante especial. Mas bem, primeiro de tudo, nossos cumprimentos a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Muito obrigado por mais esta companhia no nosso programa de hoje. Eu quero cumprimentar de um modo muito particular agora a uma classe que é das mais importantes na nossa sociedade. Aos professores, estamos nos antecipando também no dia de hoje e faremos este programa dedicado à educação. E não tem como falar de educação sem falar do professor. Então vamos dar aqui, de fato, um destaque bem especial à pessoa do professor e a sua importância na nossa formação humana. Esse é o tema do programa de hoje. O professor e a formação do homem pela educação. E já para a gente começar a nossa conversa, eu quero também nos situar. Estamos aqui numa escola, estamos num lugar bem particular, bem especial, no interior de uma escola, a Escola Maria Montessori, aqui no Distrito Federal, Asa Sul, em Brasília. Vamos conhecer um pouquinho também desta escola, da sua filosofia, que aliás é uma das mais admiráveis filosofias da educação mundial, inclusive. A gente vai destacar isso também no programa de hoje. E já quero cumprimentar a nossa convidada deste programa. Recebo com muito prazer Cleia Antunes, formada em Letras, pós-graduada na Filosofia Montessoriana. Bem-vinda, Cleia. Olá, tudo bem? É um prazer recebê-los na nossa escola, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a filosofia montessoriana e a importância do professor. Cleia, qualquer barulhinho extra que a gente escutar aqui, já quero inclusive falar isso para você, qualquer barulho extra que você ouvir, estamos numa escola em pleno horário de aula, né, Cleia? Está tudo funcionando normalmente agora. Tudo funcionando normalmente. E escola sem barulho de criança não é escola. Pois bem, olha, o Papa João Paulo II disse que o ato de educar é o prolongamento do ato de gerar. No programa de hoje queremos ressaltar o papel do professor, sem dúvida insubstituível para a construção da sociedade, de qualquer sociedade. Mais que ensinar, esses profissionais da educação inspiram, conduzem e trazem motivação ao dia a dia dos alunos. Seja no ensino básico, técnico ou superior, os professores são agentes formadores, ou seja, eles qualificam os alunos para todas as profissões. Todo profissional competente em alguma área passou por salas de aulas comandadas por bons educadores. A nossa homenagem, portanto, neste programa, nesta abertura, aos professores. E a Cleia já dirijo também a primeira pergunta de hoje. Por que você quis ser professora? Por que entrar nesse universo? Essa é uma resposta que vem lá da minha infância. Eu, com 9 anos de idade, já dava aula para as minhas amigas, para minha vizinha, para algumas pessoas que estavam ali na redondeza da minha casa. Então, eu acho que esse desejo de ser professora já brotou em mim desde que eu era muito pequena. Então, eu já sabia, quando fui para o ensino médio, eu já sabia o que de fato eu queria. Era realmente ser professora. Então, eu fiz magistério, depois fiz faculdade de letras e estou nesse universo há 25 anos. Você sabe que muitos professores também faziam a mesma coisa desde pequenos como você? É uma vocação que pode nascer já assim desde pequeno, né? Acredito que sim. O meu instinto, né, pela educação, por estar dentro de uma escola, sempre veio assim, desde muito pequena. E eu me recordo que quando eu tinha por volta de 10 anos, tinha uma vizinha que ela ia fazer um concurso público. E ela não tinha condições de pagar um cursinho na época. E então eu me dispus a dar aula para ela e o resultado foi muito positivo, porque ela foi aprovada no concurso. Puxa vida, êxito, bom êxito este. Cleia, agora a gente mergulhando, e inclusive cada um de nós na nossa história de formação, nos nossos primeiros passos, quando a gente chegou na escola, aquela primeira separação que houve ali entre nós e nossos pais, quando nos largaram pela primeira vez naquela porta de entrada de uma escola, olhando para tudo isso. Que papel é esse que tem o professor na formação de um indivíduo, de um ser humano? O professor ele tem um papel fundamental na formação de um ser humano, de um indivíduo, né, de forma geral. A psicologia diz que as pessoas que nos causam mais bloqueios são os pais ou os professores. Então, um professor que não tenha uma formação ou que não tenha vocação,
ele pode também ter um papel muito prejudicial na vida de uma pessoa, de um indivíduo. Porque essa formação que vem, a base vem de casa, mas a escola ela complementa essa formação. Então, nós, enquanto montessorianos, nós pensamos na formação de um ser completo. É uma formação integral, é uma formação que visa trabalhar desde a criança até, né, no seu desenvolvimento até a fase adulta. E aí a gente tem certeza que não vai dar erro, né? Porque o professor, muitas vezes, a criança confia mais no seu professor, naquela pessoa a qual ela convive ali durante um período maior, até mesmo do que em casa, nos próprios pais, que muitas vezes precisam trabalhar, né, ou até mesmo optam por trabalhar um período muito longo e essa criança passa a maior parte do tempo na escola. Aqui nós temos o período integral, e aí eu converso muito com os professores que as crianças que ficam no integral, elas precisam ser ouvidas, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque muitas vezes essas crianças chegam na escola de manhã, vão embora no final da tarde, chegam em casa só para jantar e vão dormir. Então, elas não têm nem com quem conversar. E se o professor não consegue ir além do que é a educação, mas enxergar essa criança com outros olhos de acolhimento, considerando todas as especificidades dessa criança, o prejuízo também pode ser muito grande. Você está nos levando agora, por exemplo, a história da humanidade, inclusive. E eu acho que há séculos e até há milênios, quando a gente tinha sempre o professor como o mestre, ou aquela pessoa a quem as famílias confiavam a formação dos seus filhos desde pequenos. Tinha sempre alguém, um mestre, um tutor, a quem as famílias entregavam seus filhos para serem formados. Perdeu-se hoje alguma coisa desse sentido? Ou hoje, de forma diferente, quando você fala do ensino integral, por exemplo, que a gente vê hoje a sociedade também, hoje cada vez mais colocando seus filhos no ensino integral e por necessidades desse mundo odierno, de tanto trabalho, de tantas coisas, há alguma semelhança? Eu acredito que hoje o papel está um pouco invertido. Eu acredito que antes as famílias confiavam na escola como a escola e os professores como parceiros dessa educação. Hoje, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, muitas vezes a família acaba projetando na escola essa função, mas deixando muito a cargo da escola. É uma responsabilidade da escola também? Sim, mas a primeira educação ela está na base, e a base é a família. Então, o que a escola pode fazer é dar continuidade a esse processo e não se responsabilizar totalmente por esse processo. Então, eu acho que em algumas situações, isso está um pouco, esse processo um pouco invertido, né? Da família não só enxergar a escola como parceiro, mas como alguém que, de fato, deposita toda a sua confiança e passa a ser, então, o principal formador da educação dessa criança. A gente vai aprofundar isso, tá? O nosso programa já começou, a gente já está conversando tantas coisas, mas a nossa equipe preparou também algo sobre esse tema de hoje. Acompanhe aí. A metodologia montessoriana tem como princípios básicos o respeito às diferenças individuais de cada aluno e a possibilidade da criança escolher suas atividades a partir das suas habilidades. O intuito é fazer com que o indivíduo cresça com uma consciência sobre si mesmo e sobre o seu processo educacional. Imerso na metodologia, o professor tem papel importante nessa construção. O educador, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, precisa se posicionar como observador, interferindo no trabalho da criança apenas quando é solicitado ou percebe alguma dificuldade. Ele também é responsável por estimular o aprendizado por meio de atividades práticas e lúdicas. Dessa forma, o dom de ensinar é vivenciado com maestria, dedicação e zelo pelo professor montessoriano. A Escola Maria Montessori também preserva o equilíbrio entre o método ensinado e o uso das tecnologias digitais como ferramentas de ensino. O respeito a Deus, ao próximo e à natureza também faz parte da missão do professor montessoriano, que, antes de tudo, precisa ser exemplo e vivenciar essa atitude.
Voltando depois do que a gente acaba de acompanhar, e eu quero aproveitar também para dar um destaque já aqui à escola em que estamos, essa escola montessoriana. Vocês têm 45 unidades de escolas montessorianas no Brasil, é isso? Então, a Escola Maria Montessori só temos essa, mas nós temos várias escolas que trabalham com a metodologia montessoriana pelo Brasil e além Brasil. Mas a Escola Maria Montessori só temos uma unidade, que é essa aqui. E me chama bastante a atenção que desde o início do século passado, século XX, a partir de suas experiências de ensino com crianças, essa metodologia italiana que veio com a educadora italiana Maria Montessori, ela veio se espalhando, chegou aos Estados Unidos e desde então suas ideias vêm sendo propagadas, debatidas, atualizadas e aplicadas em diferentes continentes. E existem 4 características fundamentais da educação montessoriana. Destaca para a gente, por favor, Cleia. Então, nós temos uma história muito positiva com a metodologia montessoriana. O método montessoriano vem sendo difundido cada vez mais pelo Brasil e pelo mundo todo. Então, muitos especialistas também têm demonstrado interesse, até porque as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente, que aceitavam uma forma de trabalhar mais impositiva, em que o professor era o centro, né, desse processo. As crianças hoje são muito ativas. Então, Montessori já pensava nessa criança, nesse desenvolvimento da criança, há quantos anos? E a gente pensa, nesse período mesmo de pandemia, o que Montessori teria feito se ela estivesse viva? Até porque ela era muito além daquela época, né? Então, vocês procuram sempre buscar inspiração também na figura dela, da idealizadora da filosofia. Sim, ela é nossa mestra e é onde a gente busca sempre inspiração. Imagina, se Montessori estivesse aqui, o que ela faria diante desse cenário? Que vem evoluindo, né? Como foi agora a implementação das tecnologias dentro de uma escola montessoriana que é totalmente concreta, que nós temos vários materiais para serem trabalhados. Mas, basicamente, nós temos alguns pilares que sustentam essa educação, e esses pilares são a educação como ciência, porque a metodologia ela é científica, os materiais foram todos pensados de forma, né, cientificamente pensados. Vocês têm material próprio? Material próprio, montessorianos. E esses materiais, os mesmos que estão aqui dentro das nossas salas, eles estão em qualquer sala montessoriana do mundo. Se você for ao Japão, os materiais são os mesmos. Se você for à Itália, os materiais são os mesmos. Enfim, em qualquer canto do mundo, os materiais são os mesmos, idealizados por ela. Então, nós temos a educação como ciência, a educação cósmica, que é realmente entender esse nosso universo, entender qual é o nosso papel enquanto pessoas aqui, nesse mundo que nós temos. E aí Montessori fala muito da gente dar continuidade à obra do Criador. Então, se Deus fez tudo isso que é tão perfeito, o que nós podemos fazer para contribuir para essa obra, né? Maria Montessori era médica, era pedagoga e era uma pessoa bastante religiosa. Bastante religiosa. Inclusive, hoje nós temos a catequese montessoriana, e que é linda, né? A catequese Bom Pastor, que é montessoriana, em que as crianças têm acesso a esse trabalho também com material concreto, que é o que a gente acredita que é muito mais significativo para a criança. Faz muito mais sentido quando você aprende baseado em algo que é concreto do que algo que é abstrato. É muito subjetivo, principalmente para essa faixa etária. Então, nós temos a educação como ciência, a educação cósmica, e aí temos também 3 pilares, que são um tripé montessoriano, que é o professor preparado, a criança normalizada e o ambiente preparado. Então, se eu tenho um ambiente preparado para essa criança, um professor especializado, formado, e eu tenho, então, uma criança equilibrada. Então, esse é o tripé montessoriano. Bom, e eu estou vendo algo que me chama bastante atenção também. A educação montessoriana continua em casa. Como é que a gente vai dizer isso agora também para todo mundo que está em casa? Porque a gente vai voltar à conversa de agorinha a pouco. Esta importância da família não delegar tudo à escola. Ok. Então, a educação montessoriana ela vai além, né? Vai para casa, ou poderíamos dizer que ela começa em casa. Então, nós temos 5 áreas de conhecimento dentro da nossa metodologia, que elas são
A linguagem, a matemática, a educação sensorial, a educação cósmica e a vida prática. E o que vem a ser a vida prática? São atividades feitas na escola com 2 objetivos. O primeiro é a criança ter a oportunidade de vivenciar as atividades do cotidiano. Então, o nome já diz, vida prática, né? São atividades que você faz no seu dia a dia. E também o outro objetivo é esse movimento da mão, a preparação dessa mão. Então, aqui na nossa escola, na vida prática, a criança varre a sala, se derramou, é ela quem vai secar. Ela tem lavar a louça, os utensílios que ela utiliza ali para o lanche, ela vai até a pia e lava a louça. Espera aí, tudo isso que você está nos dizendo é extraordinário. Eu vou dizer extraordinário, porque muitas famílias hoje não compreendem isso como algo importante para os seus filhos. E, inclusive, estão perdendo o controle de suas famílias, da criação, da boa educação, da boa formação dos filhos, porque ainda não entenderam isso. E o que você está nos trazendo é que vocês também ensinam isso a partir da escola para que se viva em casa. Exatamente. Então, imagine, para a criança ter autonomia, para que ela seja independente e tenha responsabilidade, que são também princípios montessorianos, nós trabalhamos com que essa criança, ela tenha atitudes na escola e que ela reproduza essas mesmas atitudes em casa, ou vice-versa. Então, aqui, a criança tem a possibilidade de lavar roupa, de colocar a roupa para secar, passar a roupa, varrer. Nós estamos explorando a criança? Não, estamos trabalhando aspectos extremamente essenciais para o desenvolvimento dela e também o desenvolvimento nas atitudes do dia a dia, para a sua independência e também exercícios de coordenação motora. À medida que a criança lava a roupa ali no tanque, ela tem um esfregador que ela vai esfregando a roupa, ela também está trabalhando esse tônus muscular, esse movimento de pinça, né, quando ela pega os objetos. Ela quem vai até a pia para buscar a água. Então, esse transpor da água até o tanque, isso trabalha esse controle muscular, coordenação motora ampla. Então, são vários fatores que vão contribuir para o desenvolvimento dessa criança. E hoje é muito comum os adolescentes, quando chegam ao ensino médio, querem fazer intercâmbio. E aí o que acontece? Uma criança que não foi preparada, um adolescente que não foi preparado, que ele não sabe minimamente fazer algo para ele se alimentar, muitas vezes eles não têm nem condições de autocuidado, não sabe nem se cuidar. Por quê? Durante todo o percurso, ele sempre teve alguém que fizesse por ele. Ele não teve a oportunidade de fazer sozinho. Então, ele não se tornou independente. Então, chega fora, o que acontece? Esse adolescente ele não tem condições de sobreviver, porque ele não vai ter alguém fazendo tudo por ele o tempo todo. E nós temos histórias de adolescentes que acabam sendo devolvidos às suas famílias porque eles não têm a mínima condição de viver, né, longe de alguém que faça tudo por ele. Eu imagino que essa filosofia montessoriana, isso que vocês fazem aqui, já deve ter chegado a outras escolas, a outras instituições que, com toda justiça, eu diria, copiem, porque de fato é algo importantíssimo. Eu escutava, nesses dias, um grande educador brasileiro, que não vou citar o nome dele aqui, mas ele disse que nós estamos agora com uma geração de pais paranoicos, que querem evitar tudo aos seus filhos. Tudo no que diz respeito a qualquer sacrifício, a qualquer esforço, a qualquer aprendizado que ele imagine que vai ser um mal para a criança e não consegue enxergar, por exemplo, esta autoeducação. Então, a gente está aqui hoje refletindo um outro aspecto que a gente entende que realmente ali que se forma o cidadão, ali que se forma o ser humano, para ele enfrentar as vicissitudes da vida, que todos vamos enfrentar, e estará esta criança hoje, amanhã um adulto, preparado para tudo no mundo. É isso, né? É isso, e por isso que a gente fala que a educação montessoriana é uma educação integral e é uma educação para a vida, né? Essas crianças que são privadas dentro das suas casas e depois nas suas escolas, né, em algumas escolas que também não proporcionam esses momentos, essas crianças não sabem fazer escolhas. E aí, quando chega um momento em que é necessário escolher, por exemplo, preciso escolher qual a minha profissão agora, elas não conseguem. Elas não sabem fazer escolhas assertivas, porque elas não experimentaram no decorrer da vida
fazer escolhas. Então, é um dos princípios da metodologia, né? A criança fazer as escolhas. E dentro da sala de aula, ela tem todo um repertório de material e que ela é livre para escolher aquilo que ela deseja trabalhar. Agora, algumas pessoas confundem a educação montessoriana em relação a essa liberdade. Então, a criança chega aqui e pode fazer o que ela quer? Não. Ela tem uma liberdade de escolha dentro daquilo que é proposto. Só que ela não tem apenas uma opção. Elas têm várias opções. E essas opções nós não chamamos de brinquedos, mas sim de materiais, e a gente não diz, o momento agora é livre e você pode brincar. Não, você pode trabalhar, porque o senso de ordem e de responsabilidade está presente no trabalho. Nossa, mas essa criança com 2 anos de idade, ela já trabalha? Sim, ela precisa entender que o trabalho é diferente do brincar ou do explorar por explorar apenas. Então, se essa formação vai sendo dada a essa criança, ela vai entendendo que o trabalho é importante, ela precisa, então, naquele momento, ter concentração, ela precisa se dedicar para aquilo que ela está fazendo, ela tem que ter movimentos precisos para que aquele desenvolvimento possa acontecer. E isso vai nascendo naturalmente das crianças. Quando eu vejo aqueles filmes épicos, estou voltando novamente ao que falei agora há pouco, aqueles mestres que outrora recebiam nossos filhos para educarem, e sobretudo isso aconteceu muito com as famílias ricas, né, aquelas coisas, davam os filhos para os mestres educarem. Eles faziam justamente isso, formavam para a vida. Pois bem, mas vamos voltar aqui. Célia, como é que a gente pode diferenciar? Já escutei outros educadores falando também, separando muito bem o papel da escola e o papel da família, dizendo que o papel da escola é a escolarização, o papel da família é a educação. Naturalmente, o que vocês fazem aqui, esse exemplo que você nos dá, é um complemento belíssimo, que inclusive hoje está fazendo muita falta às famílias de hoje, aos pais de hoje. Mas como entender escolarização e educação? Então, a nossa escola não é... Nós temos uma escola, mas nós não temos uma... A nossa escola não é preocupada apenas com a questão do conteúdo, não é escolar apenas. Então, nós costumamos dizer que o nosso trabalho vai muito além da escolarização, porque nós estamos preocupados, sim, com essa formação intelectual da criança, mas nós estamos muito mais preocupados com a formação desse ser, e essa formação de forma completa. Então, não é só trabalhar conteúdos, mas é trabalhar valores, trabalhar com princípios, trabalhar com uma criança para que ela seja autônoma. Posso falar uma coisa? Maria Montessori foi do início do século passado. Ela percebeu as necessidades desse tempo, as mudanças do tempo. E ela disse, nós precisamos também oferecer esse algo a mais. É isso, não é? Exatamente isso. Imagina quantos anos ela esteve presente entre nós, nasceu há 151 anos atrás e permaneceu 80 e poucos anos conosco. Imagina se ela hoje ainda estivesse entre nós. O que a educação, né, qual a evolução nós já teríamos em relação à educação? Porque ela via a criança, ela percebeu na criança e começou com crianças que eram especiais, não eram crianças tidas normais, porque especiais todos nós somos, né? Cada um de nós temos um diferencial. Mas ela começou com as crianças tidas especiais. E essas crianças tiveram um resultado muito grande, tanto que depois ela acabou implementando a metodologia e ampliando também para as classes que eram tidas como crianças normais. Cleia, observando também hoje as crianças desse nosso tempo, e fazendo a leitura natural que vocês, com um olhar muito clínico, que conhecem bem as realidades, e a partir também de cada criança, qual você diz que é hoje o papel importante da família, insubstituível da família na formação? Porque vocês fazem aqui o máximo, mas tem algo que é essencial, indispensável que a família o faça? Nós acreditamos muito na formação de valores, nesse trabalho pautado nos valores. Porque quando uma criança ela tem, de forma intrínseca, os valores, a gente consegue, de forma muito mais assertiva, trabalhar com essa criança. O que hoje a gente percebe que muitas famílias não estão tendo tempo para essa formação, para dizer para a criança, e até porque dá trabalho, porque uma criança leva tempo, você precisa de esperar o tempo dela. Então, muitas vezes a gente percebe que essas crianças,
elas não nasceram preconceituosas, elas não nasceram com alguns sentimentos que não são tão agradáveis, né, no convívio. Mas a gente percebe que as crianças que são bem trabalhadas, as crianças que têm com a família que tem valores, essas crianças elas são diferentes. Então, eu acho que hoje um ponto principal, né, dentro da educação pautada, né, na família é o trabalho com os valores, com os princípios. Vamos usar aqui vamos fazer a comparação da terra. Aquela criança que foi uma terra já trabalhada para lançar a semente, ela é uma terra já pronta para produzir. Um terreno fértil. Um terreno fértil. Mas há aquelas também que ainda não estão preparadas, não foram tão bem trabalhadas, é isso? E é esse o nosso papel. Enquanto montessorianos, enquanto uma escola que pensa na formação desse ser e que não está preocupada só com a formação intelectual, mas com todas as outras questões, o nosso papel, então, é trabalhar com essas crianças para que elas alcancem esse objetivo, né, que é primordial para um ser humano. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa também o professor Felipe Aquino. Ele foi professor, diretor de escola, diretor de universidade e eu diria, um grande catequista do Brasil. E eu pedi ao professor que falasse para nós sobre esse papel que a família tem na educação, na formação. Vamos ouvi-lo. Muito importante você entender isso. Educar o filho não é aquilo que você dá para o seu filho. Você pode até dar o que você pode, sem exagero, né? Mas é aquilo que você é para o seu filho, o tempo que você gasta com ele, né? Então eu aprendi que para educar bem meu filho eu precisava gastar tempo com eles. Então eu tenho 4 filhos homens, então eu saía com eles para andar de bicicleta, soltar pipa, andar a cavalo, pescar, né? E o filho passa a amar você, entende? Então você conquistou o coração do filho. Você sabe o que é uma conquista, né? Quando um rapaz conquista uma moça, a moça fica assim apaixonada por ele. O que ele quer fazer, ela faz também. Porque como que roubou o coração dela, né? Então, conquista teu filho, né? O livro do Eclesiástico, no capítulo 30, que é muito bonito, ele fala assim, exatamente o título é Educação dos Filhos, né? Eclesiástico 30, aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. Mas para você dar ensinamento para o seu filho, para que o seu filho ouça o seu ensinamento, você precisa conquistar o seu filho. Antes de você dizer para o seu filho, meu filho, Jesus te ama, você tem que dizer, eu te amo. E provar isso para ele. Aí quando você quiser que ele levar para a missa com você, ele vai. Porque você conquistou o coração dele. Quando você se ajoelhar para rezar, ele ajoelha para rezar também. Entende? É simples educar os filhos. Basta a gente amar os filhos e você dar o exemplo para eles, né? Depois o Eclesiástico diz, aquele que estraga os seus filhos com mimos, terá depois que curar suas feridas. O filho também não pode ser mimadinho, você fazer tudo para ele. Não, você tem que fazer o que ele não consegue fazer sozinho. Ele fala que um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. É verdade. A criança abandonada a si mesma, ela dá medo na gente. Amanhã está roubando, está assaltando, está falando palavrão, está chutando a canela dos outros, né? O Eclesiástico diz, não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso. Rir com ele quer dizer achar graça nas coisas erradas que ele faz, né? É perigoso, né? Ele diz aqui, o Eclesiástico 30, no capítulo 12, diz uma coisa forte. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. E se obriga a curvar a cabeça, você tem que ter autoridade sobre o seu filho, né? Se ele fez coisa errada, você tem que corrigir. Você tem que tomar dele, né? Não sei, dar algum castigo. E castigo não quer dizer que você vai bater, que você vai humilhar, não. O pai, para conquistar o filho, ele não pode bater no filho, humilhar o filho, não, mas ele tem que corrigir. Põe num quarto de castigo, toma o brinquedo que ele gosta, impede-lhe um passeio que ele quer fazer, né? Quem ama, corrige. Quem não corrige o filho, não ama esse filho. Obrigado, professor Felipe Aquino. Agora a gente vai para o nosso intervalo
e voltamos já já aqui na sequência com mais um bloco do nosso Além da Notícia de hoje. De volta no nosso Além da Notícia, estamos hoje com um programa especial fora dos estúdios, estamos falando sobre educação, o Dia do Professor, que amanhã já estamos homenageando hoje também, e falando sobre a importância dele, do professor, e também da educação, na formação da pessoa. Estou conversando aqui com a Cleia Antunes, que é aqui da Escola Maria Montessori, em Brasília, uma especialista na filosofia montessoriana. E também no programa de hoje, Cleia, eu quero aproveitar já para trazer alguns dados importantes, gente. Olha, desde a redemocratização, a cada governo brasileiro, os gastos com educação vêm dobrando no país. Será que tudo isso se reflete também na qualidade da educação? Eu andei conversando com algumas pessoas de 2 países fora do Brasil, um na Europa e outro que fica no outro continente, na Oceania. E observávamos a qualidade da educação, conversávamos sobre a qualidade da educação. E é interessante, eu não fiquei triste com a educação brasileira, viu, Cleia? Depois de ouvi-los, isso quer dizer, a gente, apesar de todas as nossas dificuldades e deficiências, a gente tem hoje uma boa educação. É muito graças ao esforço, ao sacrifício do professor brasileiro? Ah, com certeza. O professor ele é muito determinado, o professor ele tem um desejo muito grande de que os alunos tenham acesso a um conhecimento maior, a uma educação melhor. Então, os professores estão imbuídos mesmo desse sentimento de transformação. Então, eu acredito que parta muito, sim, do interesse dos professores de fazerem uma educação diferente. E nós temos o privilégio de trabalharmos numa escola que é privada, em que os recursos são mais acessíveis. Mas hoje as escolas públicas, elas enfrentam uma dificuldade maior. A exemplo, esse período mesmo da pandemia, eles não puderam abrir as portas porque não tinham condições para receberem esses alunos. A gente sabe que, se houvesse um esforço maior, talvez isso fosse possível. Mas nós começamos em outubro, a nossa escola já pôde, as crianças puderam voltar de forma presencial, claro que com um número reduzido. A escola pública retornou agora há pouco tempo. Então, a gente percebe que falta um pouco, ainda falta, embora hoje muitas pessoas estão dedicadas a isso, a gente percebe o modelo da educação do ensino médio vem mudando, fazendo com que o aluno tenha a liberdade de escolha daquilo que é mais importante. Porque muitas vezes você pensa, por que o adolescente pensa, por que eu preciso estudar tal conteúdo? Só porque ele está na grade curricular? Porque não faz muito sentido. Então, a gente precisa entender que cada um é diferente, e é o que nós fazemos aqui. Respeitamos a individualidade das nossas crianças. Então, se eu tenho uma habilidade maior na área de matemática, por que não focar naquilo que é a minha habilidade maior? Claro que não desconsiderando trabalhar aquilo que eu não tenho tanta habilidade para aumentar esse nível, mas eu posso focar naquilo que eu tenho uma habilidade maior. Então, essa mudança do ensino médio já vem trazendo essa nova proposta. E que, para Montessori, isso já não é novo, já foi algo pensado por ela há quantos anos? Então, a gente precisa evoluir um pouco mais. Essa crítica eu já escutei bastante, de que a gente muitas vezes estuda algo que não vai fazer grande diferença no nosso futuro. Entre vocês, professores, também vocês observam isso? Sim. E aí, o que acontece na nossa escola? A criança ela tem a liberdade de escolha, é lógico que ela tem um currículo que é base, um currículo que ela precisa trabalhar. São conteúdos que estão ali na BNCC, são conteúdos de base. Mas nós não ficamos só naquilo. A criança ela tem dentro de uma sala materiais que vão além e materiais que estão também no nível inferior. Porque se chega uma criança, mesmo da nossa escola ou de uma outra escola, e que não está ainda naquele nível que a gente espera, a gente tem como retroceder com ela, trabalhar com os materiais que são precedentes, para depois avançar. Mas essa criança ela tem a liberdade de trabalhar o que está no currículo comum e ir além. Então, todos não estão no mesmo quadrado. E eu acho que isso é que faz a grande diferença da educação montessoriana. E por isso que as nossas crianças são muito felizes. Aqui nós temos hoje só até o 5º ano, e no final do ano, as turmas de 5º ano,
elas choram copiosamente porque não querem sair da nossa escola, porque sabem que vão enfrentar uma realidade que não é tão agradável assim. E isso é bom, esse choro é bom. É bom, é um choro, um choro de que eu Dói quero para ela, ficar. dói para ela, mas significa que foi boa a experiência que ela fez e tudo aquilo que ela viveu, não é? Fez um grande bem. Cleia, ainda sem sair do professor, e já eu quero entrar também na questão do período da pandemia, mas eu estava observando e lendo também que até poucos anos atrás a remuneração do professor da rede pública ela era até maior do que a da rede privada, depois ficou mais ou menos, em média, viu gente, em média. Depois ficou mais ou menos a mesma coisa. A questão hoje da valorização do professor, para vocês, professores, em geral, eu imagino que você tem também muitos amigos na rede pública e conhecidos, e pelos cursos e pela a lida de vocês na área da educação, o professor ele ainda realmente sente que ele não tem a valorização adequada pela sociedade, pelos governos todos? Sim, com certeza. Essa é uma pauta que ela está sempre em discussão e eu acredito que ainda precisamos refletir muito sobre isso, a valorização do professor. Como você bem colocou no início, todas as profissões passam por um professor. Um médico é formado por um professor, um advogado é formado por um professor, um dentista é formado por um professor. E esse professor? E aí a gente... qual é o reconhecimento que ele tem? E a gente ainda sofre uma outra questão que é assim, se você chegar ao consultório de um médico para se consultar, você aceita aquilo que foi colocado por ele. Né? Ele ali tem o conhecimento e você não vai questionar. E se você questionar, você vai buscar outro para que dê uma segunda opinião. Com o advogado é a mesma coisa. Mas com a nossa profissão, todo mundo tem algo para acrescentar. Todo mundo sabe um pouco sobre a educação. Na verdade, não é que saiba, mas é que se diz saber. Então, essas interferências acontecem muito na nossa profissão. Então, muitas vezes a gente tem interferência dos pais, interferências, inclusive, da própria classe, que acaba não sendo tão unida como deveria. Então, no lugar de entender o processo, né, pelo qual a gente passa, e a gente se unir e assim, nós somos soberanos naquilo que fazemos. Então, mas sempre tem alguém dando opinião sobre aquilo que é feito. Se você fosse por esse caminho, será que não daria certo? Então, nós tentamos várias estratégias e sabemos que existem outros caminhos, mas é como é colocado, sabe? Como muitas vezes nós somos abordados, às vezes pelas famílias, às vezes pelas instituições, né, por um órgão maior, e que é algo um pouco impositivo. Vamos falar agora de pandemia. Cleia, não foi só no Brasil, foi no mundo todo, não é? A gente ficou um grande período, as crianças sem poderem sair de casa ou sem poderem ir à escola. E a gente já escutei várias análises de um prejuízo que as nossas crianças, sobretudo, tiveram nesse período. Que prejuízo, segundo a análise de vocês, especialistas em educação, que prejuízos afetaram as nossas crianças nesse período de mais de um ano sem ir à escola? As escolas públicas, certamente os alunos da rede pública sofreram muito mais ainda, a rede privada voltou mais cedo. Mas que tipo de prejuízos as nossas crianças, mundo afora, não é questão só de Brasil, sofreram com tudo isso? Em primeiro lugar, essa privação do social, de ter contato com as outras crianças, de ter contato com esse mundo exterior, porque nós ficamos reclusos por um bom tempo ali no isolamento, quando nós não entendíamos muito ainda sobre a doença. Então, foi a questão da ansiedade. Nós temos assim muitas crianças ainda passando por esse processo de uma ansiedade exacerbada. Criança roendo unha, criança arrancando o cabelo, criança retirando cílios, criança com algumas características mesmo da própria ansiedade, balançando muito a perna, gesticulando demais, não sabendo lidar com resolver os conflitos, sabe, que ocorrem no dia a dia. E a outra questão foi a questão mesmo da aprendizagem, porque muitas crianças não se adaptaram a esse modelo remoto, né, principalmente as crianças menores. As maiores não foi tão complexo assim, porque muitas já tinham o hábito de ficarem, né, no computador, já tinham acesso. Mas para as crianças pequenas, passar 1 hora e meia, 2 horas, que seja na frente de uma tela, foi muito prejudicial. Então, nós tivemos inúmeros prejuízos, dos quais eu diria que
o que nós observamos mais hoje foi a questão da ansiedade das crianças, essa dificuldade de lidar com os conflitos quando elas retornaram. Então, aqui na escola, a gente fala que é a normalização. Quando as crianças estão bem, estão tranquilas, elas estão normalizadas. A gente percebe a escola um pouco desnormalizada ainda, mas comparando aquilo que nós tínhamos antes. E a questão de conteúdo, nós fizemos o que tivemos possibilidade, mas mesmo assim ficou a desejar. E como reverter isto? É possível? Como trabalhar? A escola deve se tornar uma espécie de também um consultório para ajudar essas crianças, o professor um pouquinho mais, aquele psicólogo também? Com certeza. A nossa escola, ela tem um suporte muito bom. Primeiro, do professor, que é especializado e que já trabalhava com essa criança, observando as características de cada um e respeitando a individualidade de cada um. Então, se nós temos uma criança que está mais sensível, uma criança que está, ou uma que está mais ansiosa, ou uma que está mais agressiva, o professor vai trabalhar de forma individual com essa criança. Mas nós aqui temos um suporte muito grande da parte da psicologia. Então, a psicóloga ela tem feito várias intervenções e, se necessário, ela encaminha, junto, conversando com a família, encaminha para um especialista que vai além da escola. Nós temos também uma terapeuta ocupacional, porque as crianças ficaram privadas muito tempo. Então, como nós temos uma grande quantidade de crianças que têm algumas necessidades particulares, essa questão do movimento, e que Montessori fala muito sobre o movimento. Como elas ficaram privadas também, fechadas dentro de um apartamento, isso ficou muito comprometido. A gente observa muito, principalmente nas crianças que têm alguma necessidade especial. Então, a gente tem uma TO, tem um serviço de orientação educacional para essas questões mais pontuais, comportamentais, e temos toda uma assessoria pedagógica também, porque se essa criança não conseguiu avançar nos conteúdos, o que a gente pode fazer, então, para retomar o que ela perdeu, o que não foi assimilado, e dali para frente dar continuidade. A tecnologia, nesse tempo de pandemia, foi a principal aliada da escola, imagino também que em casa de muitos pais, para a questão da educação, não é? Como é que vocês trabalharam aqui essa questão da tecnologia? E depois eu quero perguntar algo sobre o futuro. Então, esse foi um grande desafio para a nossa escola, porque a nossa escola trabalha com materiais concretos. Então, uma sala de aula montessoriana, ela é dividida por áreas, e em cada área de conhecimento nós temos vários materiais específicos para trabalharmos cada conteúdo. E aí nós pensamos, como encaminhar para casa, como a criança vai ter suporte em casa de um material que é físico, que é concreto. Então, essa foi uma grande dificuldade a priori, porque como o professor vai dar aula na escola ou em casa com material montessoriano, se a criança não tem um material montessoriano em casa para ter esse suporte. Então, eu acredito muito que foi uma inspiração divina, que assim clareou a nossa mente, e que em pouco tempo, em menos de um mês da pandemia, nós tivemos a ideia de colocar todos os materiais montessorianos em papel. Então, nós produzíamos os materiais aqui e encaminhávamos os materiais para casa. Então, nós não perdemos tanto em qualidade de trabalho, e as nossas crianças não ficaram tão cansadas frente à tela, porque foi um período muito difícil. Elas não estavam habituadas a ficarem tanto tempo frente à tela assistindo a aula. Muitas vezes elas ficam assistindo um vídeo, ou então um jogo, mas assim, para a aula. E como o professor poderia fazer para ter a atenção dessa criança? Principalmente as crianças menores. Então, nós produzimos todos os materiais, fizemos réplicas dos materiais montessorianos e encaminhávamos para casa. Então, o professor dava aula aqui da escola, porque o fundamental ficou aqui na escola, porque os materiais eram maiores, e a criança e os do infantil deram aula de casa, e as crianças tinham esse suporte. Então, não ficou tão cansativo e o prejuízo não foi tão grande. Imagino que, para os adolescentes, para as crianças que não tiveram esse suporte, muitos não tinham acesso à internet, não tinham acesso a um computador, ou um celular que pudesse ter a aula, eu acredito que tenha sido ainda muito mais difícil. E aí a gente pensa, sobretudo, na rede pública, não é? E em alunos, em crianças de classes sociais inferiores,
que de fato não tem acesso, por exemplo, a um celular que seja, e que realmente nesse período ficou praticamente sem nada, né? Então, aí o prejuízo educativo, não é, do conteúdo também foi muito grande. Foi muito maior. E aí nós tivemos duas situações. As situações das crianças que ficaram muito tempo frente à tela e que se acostumaram com isso e que permaneceram com esse hábito, né? Não só pela aula online, mas também porque ficavam o dia inteiro, praticamente, na frente de uma tela. E tivemos aquelas que tiveram aversão à tela. Então, assim que nós retornamos, nós tivemos muitas crianças que não queriam de forma alguma a aula online. Então, os pais arriscaram mandar as crianças para a escola, mesmo com um receio, embora nós tenhamos praticado todo o protocolo de segurança, mas para que essas crianças estivessem aqui, conosco, tendo a aula de maneira concreta. Mas os prejuízos disso tudo, eles estão aparecendo agora, mas no futuro nós ainda seremos muito atingidos por todo esse período em que as crianças ficaram fora da escola e que ficaram tanto tempo frente à tela. É possível enxergar algo de bom neste uso das tecnologias que foi feito agora, de forma emergencial, de forma necessária, para esse período da pandemia? É porque a gente sabe que em tudo há algo positivo, não é? E um legado que, sobretudo quando se fala de educação infantil, educação básica, ensino médio ainda, porque a gente sabe que o ensino superior, as pessoas de fato já vivem isso com as tecnologias, já viviam com a tecnologia, não é? Mas para este âmbito mais da formação primária, ficou alguma coisa boa também? Sim, é como você colocou, tudo tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, né? E é um caminho que não tem mais volta. O acesso à tecnologia não tem como retroceder. Então, o que nós podemos fazer, então, da agora para frente, é investir nessa tecnologia como nossa aliada. Então, nós, esse ano, trouxemos para a escola o pensamento computacional, o Makers, que é um trabalho manual, né? As crianças produzem os materiais, recortam, colam, é um trabalho manual, mas também o pensamento computacional, porque agora a gente não tem mais como sair desse meio, né? que chegou de forma que não tem como retroceder. Um outro ponto positivo foi o acesso mais rápido à informação. Então, nós precisamos agora trabalhar com as nossas crianças para que elas saibam fazer uso. Mas positivo, sim, nós temos muita informação. Nós não tínhamos, por exemplo, uma plataforma ainda na nossa escola. Hoje nós temos, em alguma situação, os comunicados acabam sendo feitos todos pela plataforma, então isso ganha tempo. E é importante dizer e justificar isso também. As escolas, elas correram atrás, já escutei isso de outros diretores também, que eles, às pressas, foram montando plataformas, às vezes utilizavam uma que não funcionava bem, foram substituindo até encontrar o melhor meio. Alguns governos fizeram isso também na rede pública, e aqui também os nossos cumprimentos a governos estaduais e municipais que fizeram isso também, conseguiram encontrar alguma forma de amenizar, fizeram parcerias diversas com TVs locais, TVs comunitárias, redes de televisão, inclusive, fizeram um trabalho também nesse sentido, vai o nosso cumprimento, mas, de fato, é isso, foi um tempo em que se precisou fazer algo que era inimaginável e que talvez levasse décadas para se chegar a isso, né? Exatamente. Nós, inclusive, demoramos um pouquinho mais do que as outras escolas, porque uma escola em que tem um professor como centro dessa formação era muito mais fácil. O professor precisava apenas estar diante da tela e o aluno ele tinha um livro didático e que ele utilizava. E nós, no dia 12 de março, em que nós tivemos que parar e começamos a planejar, então, como faríamos para trabalhar, a primeira incógnita, e agora? Como levar uma metodologia totalmente concreta para o abstrato e fazer isso frente a uma tela e em que local? Porque nós não tínhamos uma plataforma, né, da escola ainda. Mas aí foi um processo complexo. Nós sofremos um pouquinho no início, mas é também porque a tecnologia ela vem sendo implementada. E se a gente não tem um olhar cuidadoso também para isso, a gente acaba ficando
para trás. Então, muitas escolas não estavam tão preocupadas com esse formato, né? E aí foi onde nós tivemos esse período aí mais crítico. Mas aí passou, hoje nós já estamos totalmente adaptados e tivemos também que formar um professor que muitas vezes não tinha aquela habilidade, porque a nossa época não era digital, né? E aí formar um professor para que ele se torne um professor de forma online, dar aula online, entendendo todos os mecanismos, era muita informação a curto prazo. Deixa eu compartilhar isso com você também. Eu escutei também uma diretora de escola dizer assim, nossos professores, a maioria não sabiam mexer com nada disso. E tivemos que formá-los e eles tiveram que aprender, alguns com resistência, inclusive. Então foi outro desafio também da educação nesses tempos agora. As escolas diversas, eu imagino, a grande maioria dos professores não estavam ali aptos completamente para lidar com esse universo digital, né? Não estava mesmo. E a nossa escola que não estava, porque nós sempre tivemos acesso à informática na escola, as nossas crianças tinham, inclusive, a aula de informática, mas nós não tínhamos um patamar, né, de tecnologia como essa que era necessária. Então, foi realmente um período difícil, e era postar aula, gravar a aula, e aí a câmera, a hora ficava bem ajustada, a hora não. Então, assim, isso trouxe também para o professor uma ansiedade muito grande. Nós temos os dados em que muitos professores nesse período acabaram tendo crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, porque foi algo que veio assim de forma muito abrupta e nós não estávamos preparados para isso. Mais uma vez, nossos cumprimentos a essa imensa categoria e que é responsável, de fato, por todos nós estarmos hoje exercendo qualquer papel na sociedade. A vocês, professores. Cleia, eu vi sobre Maria Montessori que lá em Roma ela ficou conhecida como a médica que valorizou o aluno. O que isso quer dizer? Então, na verdade, a Montessori ela começou a trabalhar com crianças tidas especiais, né? Então, esse foi o primeiro grupo em que ela investiu o seu olhar. Então, ela tinha como formação a medicina, né? Foi a primeira médica daquela região a se formar, e depois ela também tinha engenharia. Mas, na verdade, o pai da Montessori, ele sempre quis que ela fizesse pedagogia. Então, ela desviou desse caminho, mas acabou voltando para aquilo que era, talvez não o sonho dela, mas o sonho do pai, né? E talvez já percebesse nela essa habilidade. E aí ela começa, então, a entender essa criança, observar essa criança, né, no aspecto mais da medicina, e então ela descobre que o trabalho com essas crianças poderia ser muito diferente do que era feito. E daí, então, ela criou essa filosofia, ela estudou muito, teve também muitos parceiros e implementou, então, primeiro com as crianças tidas especiais, para depois ela avançar com as crianças que eram, naquela época, tidas como as crianças normais. Eu quero aproveitar e chamar o professor Felipe Aquino de novo aqui para ele falar conosco sobre justamente isso, a valorização da criança, a valorização do filho. A gente está falando da educação na escola e a educação em casa. E em casa, como é isso, professor Felipe? Uma receita muito bonita para educar os filhos. Dom Bosco, ele dizia, valorize o seu filho, né? Seu filho precisa ser valorizado. Acredite no seu filho, né? Ame e respeite seu filho. Elogie o seu filho quando ele faz coisas certas, porque o elogio estimula a criança a repetir aquilo que ela está fazendo de bom, né? Compreenda seu filho é uma criança, a mentalidade dele é diferente da sua, então desça ao nível dele para estar com ele, alegre-se com seu filho, né? Aproxime-se do seu filho, não seja um pai distante, não seja uma mãe distante, não. Aproxime-se dele, seja coerente com o seu filho. Ser coerente quer dizer, você não pode mentir na frente do seu filho, você não pode mandar seu filho fazer alguma coisa que você não faz, você não pode querer mandar seu filho ir para a igreja se você não vai à igreja, enfim, né? Depois ele fala que é melhor prevenir do que castigar o seu filho, né? Então, educar é prevenir, né? Há um provérbio que diz, vamos educar a criança para não ter que castigar depois o adulto.
O adulto é aquilo que a gente faz durante a educação dele. Isso é muito importante a gente lembrar, né? E Dom Bosco termina dizendo, reze com seu filho. É o último conselho que Dom Bosco dá, né? Ele diz assim, no princípio pode parecer estranho, mas a religião precisa ser alimentada. Quem ama e respeita a Deus vai amar e respeitar o seu próximo. Eu gostaria de resumir tudo numa coisa interessante. Uma vez o grande Michelangelo chegou numa montanha de pedras Carraras, na Itália, e ele ia esculpir um anjo. E ele viu uma grande pedra e disse para os alunos, olha, nessa pedra existe um anjo, vamos colocá-lo para fora. E os alunos disseram, ele tinha uma academia de belas artes, né? Os alunos disseram, mas que anjo, mestre? Nós estamos vendo uma pedra. Não, aí dentro tem um anjo, vamos colocá-lo para fora. E se debruçaram em cima daquela pedra, ele foi orientando, fez o desenho todo, daqui a pouco o anjo começou a aparecer. Quando o anjo apareceu, estava pronto, os alunos disseram para o Michelangelo, mestre, como é que foi possível o senhor fazer isso? Ele disse, o anjo já estava aí dentro, o que nós fizemos foi apenas tirar o que estava sobrando, o que não era do anjo. É a questão do gênio, né? Mas educar é isso. Educar é você ir burilando essa pedra preciosa que é seu filho, porque dentro dele existe um anjo. E você precisa colocar esse anjo para fora. Muito bem, nós estamos aqui hoje num programa especial com esses convidados especiais que estão chegando também, diretamente da Escola Maria Montessori, aqui em Brasília, Distrito Federal. Saímos do ambiente de estúdio e viemos para cá. A Cleia Antunes, que é uma especialista na educação, na filosofia montessoriana, está nos recebendo aqui. Muito obrigado por essa acolhida. Crianças, barulho, estamos em hora de aula. Repete isso de novo, viu, Cleia? Está tudo funcionando aqui agora, né? Tudo funcionando normalmente. As crianças estão em sala, já será o horário da saída, mas estamos no funcionamento normal da nossa escola. Cleia, o que dizer hoje aos professores brasileiros, a essas pessoas que você agora há pouco se referiu, a eles também, e a essa dedicação, a essa entrega, é como que quase um sacerdócio também, a vida de um professor. A gente falava desde o início aqui da nossa conversa também, essa vocação que nasce muitas vezes na infância ainda. Quando você pensa nisso e pensando em todos os seus colegas, professores, o que vem ao coração? Não desistam. Não desistam, porque é possível educar uma criança, transformar uma criança e contribuir com a formação dessa criança num ser completo, íntegro, com princípios, com valores. É possível. Então, não desistam dos sonhos de vocês, não desistam de lutar pela educação. Nós temos o privilégio hoje, né, eu tenho o privilégio, digo nós porque falo pelos meus colegas, de trabalhar numa instituição em que valoriza o professor. Eu, a exemplo, estou aqui há 21 anos. Nós temos professores 18, 25, que já se aposentaram e permanecem aqui 30 anos, porque a nossa escola já tem 51 anos. Então, é uma escola em que a gente tem o prazer de acordar e vir trabalhar, de encontrar com as nossas crianças, porque a gente sabe o quão importante é o nosso papel, o que a gente pode fazer por essas crianças. Mas, em contrapartida, é uma instituição que valoriza muito o professor. E não é a realidade de todo do nosso país, e nem de outros países, né, em que o professor ele não tem esse reconhecimento. Mas nós trabalhamos com muito amor, com muita alegria, não nos falta absolutamente nada para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, é possível, sim. Aqui é possível, e eu tenho certeza que em todas as instituições é possível. Nós tivemos exemplo agora, nesse período tão difícil, professores da rede privada indo até a casa das crianças, andando debaixo de chuva ou no sol quente, andando de bicicleta, né, nos interiores aí do nosso país, levando atividades, levando os materiais. Então, é algo que assim, aquece o meu coração. É saber que nós temos uma importância muito grande na formação desses indivíduos. Cleia, segura um pouquinho, nós vamos para o intervalo. Mas eu estou ouvindo animais aqui. Aqui é escola ou é zoológico? É as duas coisas? Tem zoológico aqui dentro? Tem zoológico também. Numa escola? Numa escola. Gente, nós vamos para o intervalo. Volto já com a Cleia na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. Muito bem, de volta aqui nesse último bloco do nosso Além da Notícia. Estou aqui encantado. A gente está numa escola aqui, gente, no centro de Brasília, Distrito Federal. E a Cleia, que é a nossa convidada de hoje aqui, está nos dizendo que tem um zoológico na escola. Conta aí.
Exatamente. Nossa escola tem o privilégio de ter um mini zoológico aqui dentro. Então, nós temos animais de várias classes. Animais verdadeiros. Animais verdadeiros. Zoológico mesmo. É um zoológico de verdade. E assim, qual é o diferencial de ter um mini zoológico dentro da escola? É poder trabalhar com as nossas crianças na prática. As crianças, quando vão trabalhar os animais, vão conhecer melhor sobre cada classe, elas têm esse privilégio desse repertório todo aqui dos animais. E aí eu gostaria de deixar claro que os nossos animais, eles são todos do IBAMA, todos têm a anilha, e aí a nossa escola, ela funciona como um abrigo para esses animais que foram pegos em situação de cativeiro. Então é um trabalho legalizado em parceria com o IBAMA, não é? Isso, exatamente, em parceria com o IBAMA. Porque algumas crianças que são extremamente questionadoras, e esse é o objetivo de uma educação montessoriana, é que essa criança tenha, assim, um senso crítico. Então elas perguntam, mas por que os animais estão presos se eles deveriam estar soltos, né, livres na natureza? E aí a gente explica para as nossas crianças que a gente tem uma parceria com o IBAMA, e aí a escola fornece todo o suporte necessário para esses animais que não conseguem mais viver livres. Então, nós temos veterinário, nós temos todo o suporte de alimentação e um abrigo, né, é como se fosse um hotel para que eles passassem aqui uma temporada. Alguns ficam mais tempo, outros menos tempo. Outros vão chegando, e assim a nossa escola vai ficando linda como ela é. Além do espaço físico, que já é maravilhoso, nós temos também muitas árvores, nós temos, inclusive, um carrossel dentro da escola. Uau! Então as crianças não querem ir embora realmente. Não querem mesmo. Esse carrossel, ele veio da Holanda, porque o Frei que fundou a nossa escola, ele era um frei e teve um período que morou na Holanda. Então, na verdade, ele era holandês. Então, ele conseguiu esse carrossel, e esse carrossel veio de lá para cá e está aqui até hoje. Então, assim, é uma sensação para as crianças. Além de um trem que roda a nossa escola toda. Passeia com as crianças, ele tem 6 vagões, e as crianças entram no trem. Essa aqui é uma escola dos sonhos. Eu quero voltar a ser criança para estudar aqui. Os pais falam muito isso, quando a gente apresenta os materiais, quando eles têm a possibilidade de estarem aqui conosco, eles falam, por que eu não estudei numa escola como essa? É um privilégio de um espaço físico e de uma metodologia que é incomparável. Eu sou apaixonada, então sou suspeita para falar. Mas a minha filha, que hoje já tem 19 anos, estudou na escola Montessori desde os 2 anos de idade. Hoje ela já tem 19, e ela é tão apaixonada pela metodologia que hoje ela faz terapia ocupacional e ela diz, mãe, eu vou revolucionar a terapia ocupacional, porque eu quero implementar aquilo que já é feito, a metodologia montessoriana. Então, eu quero aliar a minha profissão com a metodologia, porque tem tudo a ver. Então, assim, eu fico muito feliz porque o resultado disso está dentro da minha casa. Uau! Pois bem, nós estamos continuando aqui nessa entrevista e eu quero agora chamar também uma outra gravação especial que a gente conseguiu com o secretário nacional de alfabetização, o Carlos Nadalim, nos falando também sobre a proposta nova que está sendo implementada no Brasil. Inclusive, todos os professores do Brasil do ensino fundamental já estão fazendo cursos diversos e implementando nas escolas do Brasil inteirinho, em cada município, a nova filosofia da Secretaria Nacional de Alfabetização. Quem fala para a gente sobre esse trabalho agora é o secretário Carlos Nadalim. Quero desejar um feliz dia dos professores, a você que é professor, sobretudo a você que atua na educação infantil e nos anos iniciais. Você que é professor alfabetizador exerce um papel decisivo na vida de seus alunos, uma vez que por meio do ensino da leitura e da escrita, as crianças adquirem as habilidades que são necessárias para a aprendizagem como um todo. E a Secretaria de Alfabetização tem valorizado muito os profissionais da educação, sobretudo os professores que atuam no último ano da pré-escola e nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Nós já temos uma bela história para contar, são várias as ações da Secretaria de Alfabetização voltadas à formação de professores alfabetizadores. Então eu recomendo aqui a vocês os cursos online Práticas de Alfabetização,
o curso Alfabetização Baseada na Ciência e também o curso Práticas de Produção de Texto. Além disso, disponibilizamos no site alfabetização.mec.gov.br. Você tem à disposição o Grafogame, os livros da coleção Conta Pra Mim, o Guia de Literacia Familiar, a série de 40 vídeos com dicas sobre as principais estratégias de literacia familiar, os vídeos com o artista Toquinho, que interpreta cantigas infantis e narra fábulas de Monteiro Lobato, dentre outros materiais voltados aos profissionais da educação, sobretudo aos professores alfabetizadores. Então, mais uma vez, meus parabéns a todos os profissionais da educação, sobretudo aos professores alfabetizadores. É um programa especialíssimo esse, você está vendo, com convidados diversos, com temas diversos que a gente está abordando aqui neste universo da educação e da formação do indivíduo. E estamos num lugar também extraordinário, uma escola no centro de Brasília, mas rodeada de natureza. Tudo aqui fala sobre a natureza, que maravilha. Ecleia, agora eu tenho uma pergunta católica, que eu tenho certeza da nossa audiência que agora nos acompanha, sobre o ensino católico. Olha só, fico aqui com a seguinte pergunta que chega sempre. Como deve ser uma escola católica? Como você nos disse aqui, foi fundada por um frei carmelita, não é? O que vocês trazem também na filosofia de Maria Montessori, aliada à fé, à religiosidade? Como aqui os alunos recebem também, como se espera de uma escola católica, algo diferente. O que é esse algo diferente? Nós trabalhamos muito pautados nessa formação individual, mas com valores e princípios. Então, na educação infantil, nós não temos a aula de ensino religioso. No ensino fundamental, do 2º ao 5º ano, nós temos, porque já faz parte do currículo, e então já é uma aula em que a discussão acontece de forma mais acentuada. Aqui na educação infantil, nós trabalhamos muito com as crianças esse conhecimento de quem é Deus, do que Deus, né, tudo isso, todo esse repertório que Ele deixou para todos nós. Nós temos uma capela dentro da nossa escola. Quando nós não estávamos no período de pandemia, nós tínhamos celebrações 3 vezes na semana para os pais e para os funcionários. Como a capela não é tão grande, as celebrações agora elas estão restritas, porque é muito complicado chegar um pai e a gente falar, olha, a lotação da capela já está completa e você não pode participar. Então, nós estamos ainda nesse processo de retomada. Mas as crianças visitam a escola, nós respeitamos todas as crianças que não professam a mesma fé que a gente, né? A gente respeita, mas a gente também não deixa de conversar com elas sobre a importância desse conhecimento de quem é Deus e também daquelas celebrações que são características de uma escola católica, como a Páscoa, a celebração da Páscoa com o verdadeiro sentido da Páscoa, a celebração da coroação de Nossa Senhora. Então, em maio, a gente faz tanto no infantil quanto no fundamental, e o Natal com o verdadeiro sentido do Natal, não o sentido comercial do Natal, que é o presente e que é o Papai Noel, nada disso, mas como o nascimento de Jesus. Então, essas celebrações, elas são características da nossa escola há anos, e é muito interessante. As vovós que vêm, o vovô que vem para participar e que já esperam por esse dia e por esse momento. Então, mas, de forma geral, a gente trabalha muito com princípios e com os valores. Muito bem. Eu quero aqui agradecer enormemente toda a direção da Escola Montessori, Maria Montessori, aqui em Brasília. A disponibilidade da Cleia, que saiu no horário de trabalho dela. Nós estamos em pleno horário de trabalho, fim de expediente aqui, do período da manhã. Gravou com a gente, trouxe para a gente toda essa riqueza de uma escola que tem uma filosofia própria e que pode inspirar, e eu imagino agora tanta gente, inspirar pais, inspira a professores, a educadores em geral. E eu quero terminar pedindo a você que nos diga como é que vocês lidam com, eu diria, as diferenças desse nosso tempo, não é? A diversidade desse nosso tempo, que embora que seja uma escola até o 5º ano, mas eu imagino que pode chegar aqui também. Como lidam com isso? Porque é um dos desafios hoje que a gente vê que a sociedade está enfrentando, né? Nós respeitamos muito todas as adversidades, porque elas estão postas, e nós precisamos entender que
nós não podemos agir de forma diferente, mas não deixando, na verdade, de ser quem nós somos e de acreditar naquilo que a própria filosofia nos prega, a nossa própria religião também nos traz. Então, o princípio é o respeito. Muito bem. Quero te agradecer. Foi um prazer receber você aqui no nosso programa de hoje. Tenho certeza que foi um presente para muitas das nossas famílias, para muitos educadores que agora nos acompanham também, e gratidão a todo esse espaço que nos acolhe. É um prazer imenso recebê-los aqui e poder falar um pouco da metodologia montessoriana, que embora esteja muito difundida no país e fora do nosso país, mas ela não alcança a todos. E poder falar um pouquinho de como a gente trabalha, de como a nossa criança é vista dentro dessa escola, é um privilégio, é uma honra para mim e creio que para a nossa escola também. E aproveitando o ensejo, as pessoas que desejam também acrescentar no seu dia a dia aquilo que nós já fazemos aqui, implementar os materiais montessorianos, hoje é uma possibilidade, porque os materiais eles têm um ônus grande, né? São materiais caros para montar uma sala. Mas com esse novo trabalho que nós desenvolvemos, o nosso objetivo também foi, em primeiro lugar, alcançar as nossas crianças, mas alcançar também outras escolas que têm o desejo de mudar essa perspectiva de educação centralizada no professor e focar mais na criança, no desenvolvimento dessa criança, nas habilidades dessa criança. Então, os materiais de papel, eles dão conta, porque alguns materiais, só os sensoriais, eles perderam algumas características. Os demais materiais, eles são exatamente iguais, eles são fidedignos ao material original. Então, essa é uma possibilidade. Qualquer família, qualquer pai, qualquer mãe pode ter acesso a esse material? Pode ter acesso ao material no site da ABEM, a Associação Montessori do Brasil. Então, é só clicar lá, ABEM, e você tem acesso. Hoje, eles, inclusive, têm um valor, que é um valor simbólico, mesmo por todo o trabalho que foi de construir esse material, mas ele é muito, muito simbólico. R$ 5, R$ 10 custa um material desse hoje. Então, para escolas públicas, escolas privadas que têm esse desejo, nós abrimos esse leque de possibilidades. Que fantástico! Mais uma vez, obrigado. E eu quero só aqui relatar. Gente, a Cleia e eu já nos conhecíamos há mais ou menos 25 anos, Cleia. Mais ou menos. E aí a Cleia disse que a gente sempre se encontrava em alguns encontros, mas para mim há muitos anos que eu não te via. Um prazer grande te reencontrar aqui. Muito obrigada. Foi um prazer imenso para mim também poder falar um pouquinho da metodologia e te encontrar aqui, assim, pessoalmente, né? Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão toda minha. Bom, você que esteve conosco aqui no Além da Notícia também, obrigado mais uma vez. Um programa externo hoje que a gente fez. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta com um novo tema. E não esqueça, amanhã esse programa já estará disponível na plataforma Canção Nova Play. Boa noite a todos, até semana que vem. Boa noite.